Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Dando sequência aqui ao nosso Falando de Bíblia, nós queremos pegar aí no Evangelho de Lucas. Nós estamos conhecendo mais da vida de Jesus, nossa porta de entrada é o Evangelho de Lucas. E hoje estamos então iniciando o capítulo número 8, oitavo capítulo do Evangelho de Lucas. Você ainda se lembra que no finalzinho do capítulo 7, é aquela história que a mulher pecadora se ajoelha aos pés de Jesus e passa perfume nele, enxuga seus pés das lágrimas com os seus cabelos, etc. E que Jesus então dá uma reprimenda ao fariseu Simão, que está lá todo cheio de botar escrúpulos e reclamar que aquela mulher pecadora não devia chegar perto dele, etc, etc. Tá. Então o capítulo 7 termina com Jesus perdoando essa mulher, que era pecadora. Mulher e prostituta, quer dizer, ela era, para os judeus, era duplamente fraca. Porque era mulher, a mulher para eles já era mesmo fraca, já era de segunda categoria, vamos dizer assim, e ainda prostituta. Tá bom. E no capítulo 8, é curioso, porque aí começa com Lucas citando as mulheres que seguiam Jesus. Bom, outro escândalo, porque para os judeus isso era inadmissível. Quem poderia seguir um pregador, um rabi daqui, teria que ser só homens. Mas vamos lá, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lá no comecinho, versículo 1. Depois disso, Jesus percorria cidades e povoados, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que o ajudavam com seus bens. Também, só para a gente entender isso, algumas mulheres que ficavam viúvas e ficavam, então, com a fortuna dos maridos, né? E aí, então, elas tinham autonomia para usar esses recursos. E muitas delas, então, ajudaram Jesus e depois continuaram ajudando a igreja nascente, né? Os primeiros apóstolos ali, os primeiros discípulos, quando Jesus já tinha morrido, nós temos relato em Atos dos Apóstolos, várias mulheres ajudando a igreja. Muito bem, então vamos só lembrar como é que era a estrutura social ali, a sociedade patriarcal judaica, né? Então, na família, o pai, rico, né? Era polígamo, né? Podia ter mais de uma mulher, e viviam ali na mesma casa, todas as esposas, os filhos, etc. Os filhos, vamos dizer assim, eram herdeiros, né? E acabava que aumentava o patrimônio pelo valor, então, que eles conseguiam agregar. Então, por exemplo, as filhas, para casar, os pretendentes tinham que pagar os pais para levar. Então, as filhas também aumentavam o patrimônio dos pais, porque os pais incorporavam no seu patrimônio, na sua riqueza, o que os pretendentes a elas pagavam, né? Para levá-las, para casar com elas e tal. Então, lembrando bem que a mulher, para eles, é inferior ao homem em tudo. Se vocês pegarem lá no Deuteronômio, lá no capítulo 25, Deuteronômio capítulo 25, nos versículos 5 a 10, só para a gente lembrar, o pai podia vender a filha solteira, ou como escrava, ou dar em casamento, né? Mas podia vender como escrava, a partir dos 6 anos de idade. Então, de 6 anos até 12 anos e meio, o pai podia vendê-la como escrava. Depois de 12 anos e meio, imaginava-se que ela já estava virando mulher, aí teria que vendê-la a um marido. Ou até a um cunhado e tal, caso tivesse enviuvado.
lembrando, né, da oração judaica. Bendito seja Deus, que não me fez pagão, ignorante, escravo e nem mulher. Olha que coisa mais interessante. É uma oração assim que mostra exatamente como é que a sociedade se organizava. Bendito seja Deus, que não me fez pagão, ignorante, escravo e nem mulher. Então, assim, uma sociedade de muita discriminação contra a mulher. Então, quando Jesus começa a andar como pregador e algumas mulheres começam a ir com ele, isso é um baita de um escândalo. Muito bem. Pergunta. No início do capítulo 8, lá no versículo 3, aparece a citação de duas mulheres, nominalmente. Aparece o nome de duas das muitas mulheres que seguiam Jesus. Então, quais são as duas mulheres citadas no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 3? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Picalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento. Frank Chapamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. Tua palavra é